O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decide liberar as contas nas redes sociais do deputado eleito Nicolas Ferreira. Quem traz as informações de Brasília, Yasmin Costa. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou a reativação das contas nas redes sociais do deputado federal eleito Nicolas Ferreira. Nessa decisão, o magistrado, ele impôs algumas condições. O parlamentar, por exemplo, ele não pode publicar, promover ou compartilhar desinformação sobre o processo eleitoral ou incentivar atos antidemocráticos sob pena de multa de R$10 mil. As contas do deputado eleito Nicolas Ferreira estavam bloqueadas desde o dia 10 de janeiro e Moraes considerou que deveria ser aplicado o mesmo critério utilizado para o senador eleito Alan Rick. As contas de Rick também tinham sido derrubadas por uma decisão de Moraes, mas foram liberadas após um pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Para o ministro Alexandre de Moraes, houve a cessação ali da divulgação de conteúdo ilícito contra a integridade do processo eleitoral e que incentivava a realização de atos antidemocráticos. Também nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes ele determinou o arquivamento de uma apuração contra o economista Marcos Cintra por questionamentos ao processo eleitoral. Pelas redes sociais, Marcos Cintra ele fez uma postagem questionando o funcionamento das urnas eletrônicas. Cintra, vale lembrar que ele foi candidato a vice-presidente na chapa junto com Soraya Tronic. Segundo Moraes, em um depoimento que Marcos Cintra deu à Polícia Federal, ele se retratou e disse que foi levado ao erro ao postar suspeitas sobre as urnas eletrônicas. Cintra justificou que foi vítima de uma publicação incompleta. Para o ministro Alexandre de Moraes, com o fim das diligências, não se verifica no processo elementos que justifiquem uma investigação criminal. De Brasília, Yasmin Costa. Diogo Schelp, a gente falava inclusive ontem sobre esse caso. Aliás, cada caso deve ser analisado de forma diferente em relação a essas postagens e redes sociais e perfis. Tiago, esse tipo de assunto realmente é muito complexo, porque é óbvio que ninguém quer que políticos, personalidades, pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais possam ou fiquem divulgando desinformação, distorcendo informações com algum objetivo, geralmente um objetivo político. Isso é algo realmente deplorável, né? Quando alguém se debruça e começa a fazer esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, medidas como as que haviam sido adotadas pelo STF, na tentativa de coibir esses abusos, que de fato são abusos, acabam gerando o que se pode chamar de censura. E, no caso, até mais grave ainda, uma censura prévia. Pode ser, inclusive, desproporcional aos fatos que embasaram esse tipo de coisa. Por exemplo, o caso do Marcos Cintra é um caso clássico, né? Marcos Cintra não pode ser acusado de ser alguém que difundia sistematicamente fake news nas redes sociais. Ele fez um questionamento que, na visão dele, era um questionamento de ordem técnica, de uma informação que ele tinha recebido, e não havia ali uma intenção de fato, reverter resultados eleitorais ou coisa do tipo. Então, é um exemplo de como, muitas vezes, a mão fica muito pesada, a mão da justiça, na tentativa de coibir desinformação, fica muito pesada e resvala em algo que pode acabar sendo um desrespeito à liberdade de expressão. E esse é um princípio essencial, porque no momento que uma pessoa, um brasileiro, pode ser censurado, inclusive previamente, outros brasileiros, por outros motivos, que dizem outras coisas nas redes sociais, também poderão. Então, acaba sendo aquela coisa. Eu acho que é preciso ter realmente um arcabouço jurídico legal no Brasil que permita coibir o fake news sem que se resvale na censura. Fernando Capês, é interessante também o ministro Alexandre de Moraes, que tem fama de ter determinações bastante rígidas, voltar atrás de uma determinação, se corrigir? Sim, é importante que se estabeleça um meio termo entre a omissão, que é não tomar as ações devidas quando necessárias, e o abuso.
essa linha exige muita sabedoria. Como disse o Diogo Schelp, é preciso diferenciar o que é uma opinião, uma manifestação do pensamento, com um ato doloso que visa a incentivar a desordem e a balbúrdia e a desinformação. Então, evidentemente, a essa altura, com o encerramento do pleito eleitoral, o país tem que andar adiante, nós temos que mover para frente. Então, não adianta ficar questionando legitimidade de urnas eletrônicas. Nesse momento é um comentário que não vai trazer nenhum benefício ao país. Então é importante saber quem está manifestando opinião a respeito de determinados pontos, exercendo o seu direito de crítica, isso faz parte da democracia, e quem está incentivando a prática de atos antidemocráticos e violentos. E também é fundamental, e mais do que urgente, que antes que se discutam quaisquer novas medidas de supostas repressões a atos antidemocráticos, que a lei defina claramente o conceito de ato democrático, especificando o máximo possível. Isso não pode ficar um conceito vago, preenchido por interpretação. Isso cria uma insegurança jurídica enorme, e essa insegurança jurídica atenta também contra o Estado democrático de direito e o devido processo legal. Então, a melhor maneira de se diferenciar a omissão do abuso, quando tem que agir efetivamente, quando se trata de incentivo à prática de atos democráticos e quando se trata de apenas opinião, é o caminho da lei. Então, o Congresso Nacional precisa se manifestar e definir de vez, conceituar da maneira mais detalhada possível o que se entende, afinal, por ato antidemocrático do ponto de vista jurídico e não do ponto de vista opinativo.